Leitura 301, Lucas, 4 a 6, Projeto 365, 28 de outubro de 2023. Lucas 4. Após o batismo nas águas, o Senhor Jesus Cristo foi dirigido pelo Espírito Santo ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Isso significa que, além das propostas descritas nos evangelhos, o adversário fez muitas outras a Jesus. O propósito dele era destruir o propósito da redenção, visto que apenas o sangue puro do Senhor poderia nos purificar. De acordo com a descrição, o diabo tentou a Jesus Cristo nos 3 âmagos da nossa humanidade. A necessidade, manda a esta pedra transformar-se em pão. O poder, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. As riquezas, se me adorares, tudo será teu. Contudo, o Senhor Jesus permaneceu firme no seu propósito e não pecou contra Deus. Jesus na sinagoga. Como era seu costume, Jesus Cristo vai à sinagoga no sábado. Na ocasião, ele recebeu a oportunidade de ler a Escritura Sagrada. Abrindo em Isaías, o Senhor leu Isaías 61, 1 a 2. Na exposição do texto ele asseverou que aquela Escritura se cumpria nele. Ou seja, ele era o Messias prometido. A declaração de Jesus Cristo na sinagoga gerou um misto de admiração e revolta tão grande que ele acabou sendo expulso da cidade. Mas antes de partir ele deixou sua mensagem. Jesus deixou claro que normalmente não somos reconhecidos no meio em que vivemos. Muitas vezes, assim como ele, precisamos sair. Partir para uma nova realidade, onde não somos influenciados pelo negativismo. Onde podemos desenvolver todo o nosso potencial. Normalmente em lugares assim que conseguimos viver o melhor de Deus para a nossa vida. Lucas 3 e Jesus em Cafarnaum. Saindo de Nazaré e chegando em Cafarnaum, Jesus Cristo começa a ensinar. Contudo, durante os ensinamentos de Jesus, coisas extraordinárias aconteciam. Pessoas oprimidas eram libertas e os enfermos eram curados. Ao chegar na casa de Simão Pedro, Jesus Cristo e os discípulos encontraram a sogra dele doente, com muita febre. Os presentes pediram que o Senhor fizesse algo por ela. Assim sendo, o Senhor Jesus impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela foi curada. Ver milagres de Jesus na Bíblia. As multidões passaram a seguir Jesus Cristo por onde quer que ele ia. Elas queriam ouvi-lo e ser saradas por ele. Rogavam que ele não os deixasse. Mas Jesus conhecia a sua missão e estava focado em cumpri-la. Sendo assim, a sua resposta foi: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Lucas 5. O Senhor Jesus Cristo aparece em nossas vidas em diversas ocasiões. Mas normalmente a presença dele é notada quando as coisas estão um caos. Isso ocorre porque sem ele nós continuamos sem forma e vazios, cobertos por trevas. Sem entendimento. A maioria das coisas não dão muito certo, enfim. Foi em um dia como esse que ele chegou ao lago de Genezaré. Pescadores experientes haviam dado o melhor de si, porém não pescaram nada. Jesus Cristo apareceu, usou o barco como púlpito e depois do culto o Senhor lançou a proposta: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Nossa! Isso foi como um balde de água fria na cabeça daqueles homens cansados e frustrados. Voltar a fazer o que não deu certo. Por que isso seria uma boa ideia? Frustrados, mas Simão Pedro mostra respeito e diz: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está a dizer isto, vou lançar as redes. Era exatamente disso que o Senhor Jesus precisava: disposição. Pois bem, ao seguir a orientação do Senhor o resultado foi completamente diferente. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, ao ponto de começarem a afundar. Se as coisas não vão bem ou se estão ótimas, siga a direção de Jesus Cristo. Indigno. Após testemunhar o grande milagre de Jesus, Pedro ficou profundamente constrangido com a presença do Mestre. E pediu que o deixasse ali mesmo, pois não era digno de sua presença. A atitude de Jesus surpreende: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Queremos ficar longe. Ele quer estar perto. Somos pecadores. Ele é santo. Como isso pode dar certo?
Porque o seu nome é amor, ver estudos bíblicos sobre o amor de Deus e a graça de Deus. Lucas 5. E o preso, certo após um período de ensino, um leproso aproximou-se de Jesus Cristo e lhe rogou: se quiseres, podes purificar-me. A resposta de Jesus mais uma vez surpreende: quero. Seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Ver estudo bíblico sobre a cura divina. Ou seja, ele quer o tanto quanto pode. Muitas vezes o pensamento de que talvez Deus esteja torcendo contra nós nos aflige. Afinal são tantas lutas de dificuldades, não é mesmo? Mas ele quer. A fama de Jesus crescia. As pessoas queriam estar perto. Ele era uma estrela. Apesar disso, sabe qual é a escolha dele? Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. A fama, o sucesso, a popularidade não lhe subiam à cabeça. Ele continuava querendo estar perto de Deus. Lucas 5. E a autoridade de Jesus. Jesus Cristo estava ensinando em uma casa. Esta estava lotada, ninguém entrava ou saía. A partir disso, 4 amigos tiveram uma ideia. Entrar com o amigo pelo telhado. E o fizeram. Eu imagino a cena. No meio do culto alguém retirando a cobertura da casa. Barulho, pedaço de telhado. Que tumulto! Bem, eles sabiam que isso ia acontecer, mas não se intimidaram. E Jesus gostou disso. Ao ver o enfermo diante de si, disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Isso deu a maior confusão. Os fariseus ficaram indignados querendo saber quem era Jesus para perdoar pecados. Pois bem, ele deu a resposta. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Que resposta! Jesus chama Levi. Jesus Cristo foi à coletoria, para pagar os impostos e ali encontrou Levi, Mateus. Na ocasião ele fez o convite: siga-me. Imediatamente Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Que poder! Após isso, feliz em ter conhecido a Jesus, Levi organiza um banquete e chama todos os seus amigos. Bem, se considerarmos que ele era um cobrador de impostos ao estilo lava-jato, a corrupção estava impregnada em seu ser. Logo a maioria de seus amigos eram pecadores. O impressionante é que Jesus Cristo vai ao banquete e come com eles. Na cultura judaica, o momento da refeição é sagrado. É algo que você só faz com pessoas próximas e dignas. Quando os religiosos viram a cena, ficaram espantados e questionaram: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Fantástico, não é? O princípio ensinado por Jesus Cristo neste trecho das Escrituras é de que não é possível misturar o rigor da lei com a graça de Deus, de maneira simplificada. É o início de uma nova dispensação. O tratamento é outro. O relacionamento com Deus é intenso e aberto. Lucas 6. Quando os fariseus viram os discípulos de Jesus Cristo apanhando espigas no sábado, eles questionaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? De acordo com eles, Deus não queria que pessoas com fome ao menos providenciassem o que comer no sábado, porque este era o dia do Senhor. Na resposta, Jesus cita o exemplo de Davi. Este fugindo de Saul com fome e não tendo o que comer, convenceu o sacerdote a deixá-lo comer os pães da proposição. Esses pães eram considerados sagrados e só podiam ser comidos pelo sacerdote como forma de oferta agradável ao Senhor. E o que aconteceu a Davi? Ele foi punido por Deus? Nada aconteceu. Deus não o puniu. O que Jesus Cristo está nos ensinando é que em determinados momentos, para a preservação da vida, do ser, a observação do sagrado pode ser quebrada. Davi não voltou a comer os pães da proposição por mero capricho. Ele comeu uma única vez para salvar vidas e porque estava com fome. Os fariseus procuravam motivos para acusar a Jesus Cristo. Em determinado dia de sábado,
Estando eles na sinagoga, observaram que havia um homem com uma das mãos atrofiadas e queriam saber se Jesus ia curá-lo. Jesus Cristo chamou o homem para o meio e perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Mais uma vez Jesus reforça o princípio do sábado e o princípio da vida. Para os fariseus, no Velho Testamento, até fazer o bem no sábado ou mesmo salvar uma vida era pecado. Esse equívoco na interpretação das Sagradas Escrituras faz com que as pessoas fiquem longe de Deus por acharem que ele é um lunático, o que de fato ele não é. O princípio do sábado, que era o de cultuar ao Senhor, jamais proibiu alguém de salvar vidas. A hipocrisia sim. A pergunta de Jesus Cristo deixou todos sem resposta. E em meio ao silêncio ele disse: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Decisão importante. Antes de nomear os apóstolos, o Senhor Jesus Cristo passou a noite orando a Deus. Este exemplo nos dá uma grande lição. Devemos ter uma vida de oração ativa, diária. Dessa forma, as nossas decisões, mente, alma, espírito e corpo serão influenciados pelo nosso compromisso com Deus. Nos evangelhos não são poucas as vezes que observamos Jesus em oração. E aqui, antes de tomar a importante decisão de nomear as pessoas que junto com ele mudariam o mundo, ele ora. Em paradoxo à proclamação das pessoas que são mais do que felizes, Jesus Cristo proclama algo em relação a um outro grupo de pessoas. Isto porque eles não usavam sua vida e bens para a glória de Deus, nem para aliviar a vida do próximo. Eram egoístas e avarentos. Instruções para a vida. Jesus Cristo começa a ensinar qual deve ser o nosso comportamento diante dos conflitos da vida. Ele contradiz a norma usual e estabelece novos princípios para os seus seguidores. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Agora não podemos pagar o mal com a mesma moeda. Quando atacados, devemos apresentar o bem. Cuidado com o julgamento. Jesus Cristo nos ensina que devemos ter muito cuidado na hora de emitir juízo sobre o próximo. Isto porque com a mesma medida e intensidade que julgarmos seremos julgados. O melhor caminho a seguir neste trecho é o amor. Não procure defeitos em outras pessoas, e quando elas errarem, ponha-se no lugar dela. Se perceber que a pessoa ama o pecado, ore por ela e, na medida do possível, compartilhe com ela a palavra de Deus. Emitir julgamento é algo muito forte. Não é nossa responsabilidade. Portanto, tome muito cuidado com ele. Aconselhar, orientar é uma coisa. Julgar é outra. Lucas 6 e o comportamento do cristão. Jesus Cristo deixa muito claro que o nosso comportamento falará por nós. Ele faz isso usando o exemplo das árvores. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Portanto, a hipocrisia no comportamento do cristão é logo descoberta. Isso porque há práticas que não conseguem ser mascaradas. Jesus Cristo encerra seu sermão com uma advertência: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ele deixa muito claro que de nada adianta ouvir ou conhecer os seus ensinamentos se nós não os colocarmos em prática. O ouvinte praticante é capaz de suportar todas as dificuldades que enfrentam suas convicções. Já o ouvinte esquecido, quando vê as dificuldades, ele não suporta a pressão.